Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos 24 a 39. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo está acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre e ao servo como o seu senhor. Se o dono da casa foi chamado Beelzebu, quanto mais os membros da sua família. Portanto, não tenham medo deles. Não há nada escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que eu digo a vocês no escuro, falem à luz do dia. O que é sussurrado nos ouvidos, proclamem dos telhados. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por um asse? Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não tenham medo. Vocês valem mais do que muitos pardais. Todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Não pensem que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois eu vim para fazer que o homem fique contra o seu pai, a filha contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem serão os da sua própria família. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá. Mas quem, por minha causa, perde a própria vida, a encontrará. Uma das grandes dificuldades que se tem de entender textos, sobretudo do Evangelho, é não percebermos que a cultura que está por trás da criação daquele texto é muito diferente da cultura que nós temos. Por exemplo, nesse texto, Jesus fala a respeito do Senhor e do servo. Na realidade, a palavra ali é escravo. E para nós hoje, a ideia de escravidão é algo absolutamente inaceitável. Mas na época de Jesus, era muito comum. E não só na época de Jesus, como até poucos séculos atrás, nós tínhamos escravidão no nosso país. Então é preciso entendermos que há uma cultura diferente, uma forma diferente de compreensão da própria sociedade diante daquilo que Jesus está expondo. E ele começa falando a respeito da relação entre o discípulo e o mestre. Numa sociedade como a da época, que era baseada principalmente na hierarquia e também no parentesco, a afirmação de Jesus é bastante interessante. E é interessante porque ele diz assim: se o chefe da casa foi chamado Beelzebu, e vamos nos lembrar aqui que Jesus foi chamado de Beelzebu pelos religiosos da época, ele está se referindo a ele e aos seus seguidores. Se o chefe da casa foi chamado de Beelzebu, os membros da casa, ou seja, os discípulos, seus seguidores, acabam herdando esse estigma. Naquela sociedade, portanto, você não tem sucesso individual, a identidade sempre é coletiva. Quando você fala do chefe, todos os que fazem parte daquela família são também incluídos. E Jesus faz uma provocação aqui que é muito interessante. Ele usa aquilo que os estudiosos chamam de fofoca como tribuna social. O que Jesus propõe é o seguinte: preguem nos telhados, falem aquilo que está escondido e que ninguém sabe e que é falado no escuro, preguem nos telhados.
E essa afirmação de Jesus, dentro daquela sociedade, é um ataque direto ao controle de informação, principalmente das elites. No mundo antigo, o segredo era poder. Não que hoje seja muito diferente, né? Só para dar um exemplo do que acontece hoje, isso é muito comum no mundo, principalmente no mundo financeiro, quando alguém recebe uma informação privilegiada que os outros não sabem, ele vai ganhar dinheiro com aquilo. O segredo que só ele recebe acaba gerando lucros exorbitantes. Na época, o segredo também era poder. Revelar aquilo que estava oculto era um tipo de rebeldia social. E aqui a gente começa a entender por que o reino de Deus, proclamado por Jesus, recebeu grande resistência, principalmente das pessoas investidas de autoridade. Você já imaginou? Aquilo que é combinado sem que ninguém saiba, agora de repente todo mundo pode saber? E Jesus diz isso: não há nada que esteja oculto que não será revelado. Eu me lembro de uns anos atrás ler uma revistinha chamada Revista em Quadrinho, e o personagem da Revista em Quadrinho era o Professor Pardal. Vocês já devem ter visto em algum momento. Um personagem criado pelo Walt Disney. E naquela historinha que eu li, ele criou uma máquina, Professor Pardal, um grande inventor, ele criou uma máquina que era capaz de ler o pensamento das pessoas. E aí então ele olhava para a pessoa e aparecia em cima da cabeça da pessoa, como acontece nas histórias em quadrinho, um balão com aquilo que ele estava pensando. E aí ele está num restaurante, num lugar com um banquete, e ele está sentado e ele olha para a pessoa fala assim: nossa, que comida maravilhosa! Mas em cima tem um balão escrito assim: de novo essa mesma comida, não aguento mais comer isso. Estou contando essa historinha porque é exatamente nesse sentido que Jesus fala aqui, que aquilo que está sendo feito de maneira escondida, sem que ninguém saiba, mais cedo ou mais tarde vai vir à luz. Tudo o que é feito em segredo será revelado. E por isso Jesus diz assim: não tenham medo daquele que mata o corpo. Não tenham medo daqueles que hoje mandam em tudo, dirigem tudo, mas que não entendem o verdadeiro valor de vocês. O valor de um indivíduo vinha naquela sociedade do reconhecimento do seu grupo. E Jesus muda isso, redireciona isso, deixando claro que o reconhecimento que importa não vem das pessoas, mas do próprio Deus. E como é que ele faz isso? Ele dá o exemplo do pardal. E ele fala: dá uma olhadinha para o pardal. Você acha que tem algum valor? Você já viu alguém falar assim: eu vou comprar um pardal para colocar em casa? Ninguém faz isso, né? E ele dá o exemplo dos pardais para mostrar que no reino de Deus, o que o mundo descarta como sem valor, Deus contabiliza. Por isso ele chega a dizer: até os fios do seu cabelo na sua cabeça ele sabe e estão contados. Ninguém dá importância para isso, ninguém liga para isso, mas não é assim no reino de Deus. Por isso ele diz: não tenham medo, não tenham medo de quem mata o corpo. E ele está se referindo aqui principalmente às instituições na sua época, tanto as religiosas como as políticas, que usavam o medo da morte para escravizar as pessoas. Quando Jesus diz: não tenham medo, ele está oferecendo uma saída. Se você perde o medo da morte, o sistema perde o poder sobre você. O que Jesus está dizendo de maneira clara é: você não vale o que a sociedade diz, você vale o cuidado de Deus. E porque Deus cuida de você, o seu valor não é aquele atribuído pelas pessoas, é o valor atribuído pelo próprio Deus. E aí então Jesus vai dizer que aqueles que o seguem, aqueles que são comprometidos com Ele, devem
fazer uma confissão diante dos homens. Está aí nos versículos 32 e 33. Confessar Jesus não é recitar um dogma, mas é assumir um tipo de comportamento que Jesus mesmo tinha na vida pública, mesmo que isso custasse a reputação que a pessoa tinha. O que Jesus está propondo aqui é algo que na nossa época é muito interessante. Ele está propondo a cura da necessidade de aprovação pelos outros. Você já viu como a gente gasta tempo com isso? Eu não posso falar isso, eu não posso fazer isso, eu não posso me posicionar dessa ou daquela maneira, porque o que é que vão pensar a respeito de mim? E Jesus diz: é melhor você ser curado dessa necessidade de aprovação divina, de aprovação humana. O que você deve se preocupar, na realidade, é com a aprovação que vem do próprio Deus. E por isso, Jesus vai fazer menção aqui, e hoje em dia há muita confusão nesse versículo, o versículo 34, né? Tem muita gente que acha que Jesus está aqui apoiando a guerra, apoiando a oposição às outras pessoas, quando ele diz assim no versículo 34, não pensem que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, vim trazer espada. E tem muita gente que hoje acha que Jesus está falando que é realmente para brigar com os outros, é realmente para gerar conflito. Não, você não está entendendo o contexto. O que Jesus está falando, lembre-se, volte atrás aí no que eu disse. Ele está falando da condição dos seus discípulos, eles vão ser aprovados por Deus, ele não deve se preocupar com a aprovação humana, e agora ele diz assim: não tenham medo de quem mata o corpo, mas saibam que eu vim trazer aquilo que separa o que é verdade do que é mentira. A palavra de Jesus é a espada, que separa, segundo o apóstolo Paulo, separa até aquilo que é inseparável. Separa o que é verdade do que é aparente verdade. E hoje em dia nós temos muito disso. Não só a mentira, mas a verdade de acordo com o que eu penso. Está cheio aí de grupos de WhatsApp e de redes sociais que são bolhas. Só concordo com isso aqui. Se falar diferente disso, eu discordo. Aí vem Jesus e diz: você pensa que eu vim trazer paz? Eu vim trazer a espada, porque a espada, que é a palavra de Deus, separa o que é verdade do que é mentira. Ainda que a mentira seja conveniente. Na realidade, o que Jesus está fazendo é dizer que a paz que o mundo oferece, muitas vezes é a paz dos cemitérios ou a paz do silêncio cúmplice. A espada de Jesus é a palavra que separa o joio do trigo dentro da própria família. Veja, a verdade que Jesus traz divide o que a mentira uniu por conveniência. E por isso que ele vai falar dos inimigos domésticos. O Evangelho não é uma religião de harmonia familiar a qualquer custo, mas é um Evangelho de fidelidade à verdade. Sabe o que isso significa? Significa que a família é secundária. Hoje em dia tem muito desse discurso, né? A família é a coisa mais importante. Não é. Antes da família, Jesus diz nesse texto com todas as letras: se não amar a mim mais do que o pai, a mãe, o irmão, ou seja lá o quem for, não é digno de mim. Sabe o que significa? Significa não serve para o reino de Deus. E por que Jesus fala então que veio trazer a espada e isso criaria inimigos domésticos? Porque às vezes, mesmo dentro da família, nós encontramos resistência à verdade. Ou nós temos todos os nossos familiares comprometidos com Jesus e todos eles seguem o exemplo de Jesus, e para usar a expressão do próprio Jesus, lá no primeiro versículo: basta que você, que é meu discípulo, seja como o mestre. Todos nós somos como o mestre?
Não, estamos longe disso. Por isso, Jesus deixa claro que a verdade trazida pela mensagem do Evangelho separaria as pessoas, ainda que fossem da mesma família. E aí, finalmente, ele vai dizer, lá no versículo 39, que diz o seguinte: quem acha a sua vida, a perderá, mas quem por minha causa perde a própria vida, a encontrará. Quem tenta preservar a sua persona é aquela máscara que nós criamos para as pessoas gostarem de nós, né? Eu fiz menção aí da historinha do professor Pardal. O que a pessoa é o que aparece naquele balão que ninguém consegue ler. Isso é o que ela é o que ela pensa, mas não é a maneira como ela se apresenta para as pessoas. Porque se você apresentar para as pessoas tudo que você pensa, adivinha o que vai acontecer? Vão dizer: você está louco, esse sujeito é radical, esse sujeito é do contra, esse sujeito não tem como conviver com ele. E o que Jesus está dizendo é: quem perde tempo, quem gasta tempo para preservar essa persona, aquela máscara social, aquele ego religioso que a gente cria, acaba perdendo a vida real. Somente quem tem a coragem de deixar morrer a imagem que construiu para os outros é que pode achar a vida que de fato vale a pena, a vida que vem de Deus. Isso significa: não espere, não se preocupe com a aprovação dos outros. E ainda que você seja aprovado por todo mundo, isso também, na visão de Jesus, não interessa. Você deve estar pensando na aprovação do seu Senhor, a quem você segue. Ser cada vez mais parecido com Ele. Ser o discípulo que é identificado com o Mestre. Em Mateus capítulo 10, Jesus está preparando os seus discípulos para o choque que eles vão encontrar numa sociedade que tinha valores completamente diferentes do reino. Conhecendo a maneira daquela sociedade, podemos perceber como Jesus estava quebrando as regras do jogo social com o seu ensino. A consequência de adotar o ensino de Jesus é a libertação da angústia e da necessidade de aprovação, tão comuns naquela sociedade e mais ainda na nossa. Seguir Jesus é um ato supremo de desajuste em relação a um mundo doente. É isso que Ele espera de nós, que nós sejamos semelhantes ao Mestre. Olhe para Jesus e veja se Ele se encaixa naquela sociedade. Olhe para Jesus e veja se Ele se encaixa na nossa sociedade. É exatamente essa a imagem que você deve procurar. Ser como o seu Senhor, Jesus, nosso Mestre, nosso modelo. Que Deus nos abençoe. Amém.